Olá, seja bem-vindo a esse canal. Eu sou o professor Carlos. Vamos aqui resolver mais uma questão de um vestibular, questão de física, dessa vez do vestibular da UES, Universidade Estadual do Ceará. E nessa questão é uma questão aqui da primeira fase da prova do vestibular do ano 2026. Então vamos lá, vamos ver o que se trata. Duas partículas A e B partem simultaneamente da origem do plano XY em movimento retilíneo uniforme. Então, duas partículas A e B, no caso, em movimento retilíneo uniforme. A partícula A desloca-se ao longo do eixo x no sentido positivo, com velocidade constante de módulo VA. A partícula B move-se no primeiro quadrante com velocidade constante módulo VB, em uma direção que forma um ângulo θ, que é menor que 90 e maior que zero, com o eixo positivo. A razão VA sobre VB após o início do movimento, de modo que o vetor AB, que conecta as partículas A e B, com origem na partícula A e extremidade na partícula B, permaneça sempre paralelo ao eixo Y, ou seja, com componente horizontal nula, é? Então, tá aqui, é simples, né? Então é o seguinte, vamos lá, a gente faz aqui um sistema de referência, né? Um sistema para se orientar, yx, e aí a gente tem aqui o seguinte, ele fala de duas partículas, uma partícula A e uma B, cada uma com velocidades aí VA e VB, né? A partícula B move-se no primeiro quadrante com velocidade constante. Aliás, a partícula A desloca-se ao longo do eixo x. Então, a partícula A está por aqui, está no eixo x. Aqui está a partícula A. Portanto, a velocidade dela é um vetor que tem essa direção. Vetor velocidade A. E a partícula B ela se move no primeiro quadrante num ângulo θ aqui, né? Ou seja, por aqui. Aqui está a partícula B. E aqui o vetor velocidade VB. Legal? Ele fala o seguinte: qual é que deve ser a razão entre esses módulos aqui, né? A razão entre os módulos da velocidade VA e a velocidade VB, os módulos dos vetores, né? A razão entre esses módulos, tal que esse vetor aqui, que é o vetor AB, no caso com origem em A e extremidade em B, ou seja, esse vetor aqui, vetor AB, seja um vetor que fique sempre com a sua direção, sempre com sua projeção nula na componente horizontal. Ou seja, ele tem que ser sempre alinhado ao eixo OY, né? Para que isso aconteça, essa configuração de triângulo aqui deve sempre existir, né? E aqui tem que ter um ângulo, né? Um ângulo θ. Bom, o que a gente tem? A gente tem o seguinte aqui, é só observar uma coisa. O vetor A é um vetor que ele tem, no caso aqui, uma magnitude, uma intensidade dada pelo seguinte, né? Dada a projeção do triângulo, se AB não tem componente horizontal, então isso aqui é um triângulo retângulo. Logo, a gente teria aqui o seguinte, que o VA ele é o módulo do vetor VB multiplicado pelo cosseno do ângulo θ, né? Cosseno de θ é a medida do VA dividido pelo VB, que seria a hipotenusa, né? Cateto, adjacente, hipotenusa. Então, a razão VA sobre VB fica óbvia aqui, né? A razão VA sobre VB é VB cosseno de θ para o VA dividido pelo valor de VB. Dividindo um pelo outro aqui, a gente tem cosseno de θ. E essa é a solução, né? Ou seja, a letra A, cosseno de θ. Então, não tem muito segredo nessa questão aqui, só isso mesmo, né? Bem simples essa e tranquila, né? Então é isso. Se você gostou desse vídeo, peço que se inscreva nesse canal para sempre ver mais vídeos como esse. E até os próximos vídeos.